Por isso vistam toda a armadura de Deus. Diga comigo, por isso vistam toda a armadura de Deus. Pode sentar os obreiros. Para que possam, diga comigo, resistir no dia mau. Repita a palavra resistir. Diga comigo, e permanecer. Repita comigo, inabaláveis. São palavras que fazem toda a diferença. Resistir no dia mau. Permanecer inabalável. Esses são os pontos onde boa parte das pessoas tem fracassado. É importante que nós venhamos entender as nossas responsabilidades. Lembrando que todos nós temos as mesmas, os mesmos ensinamentos, o mesmo espírito à disposição, o mesmo tempo. O tempo e a sorte pertencem a todos. E aí, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, porque o dia mau virá para todos. E se eu não estiver revestido de toda a armadura, eu não vou conseguir resistir nem permanecer. E a culpa não é de Deus, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. Nós precisamos entender muito bem o que é nossa responsabilidade, o que é responsabilidade de Deus. Nós precisamos entender o que nós temos que fazer e o que Deus vai fazer. E aqui está uma direção importantíssima, e quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando da nossa grande batalha diária, a guerra que nós travamos no mundo espiritual, a guerra contra o mal, a guerra contra aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. E o Senhor está me dando condições de não ser uma vítima. O Senhor está me dando condições de prevalecer, de vencer. Amém? Até porque nós não devemos, é o que nós temos falado muito sobre isso nos últimos dias, não é se focar só em restauração, não é simplesmente o que precisa ser restaurado, vai ser restaurado, mas não pode mais ser arruinado. Concorda comigo? Eu não quero restaurar agora, o ano que vem está enfrentando o mesmo problema novamente. Eu não quero restaurar agora e daqui a pouco o problema se levanta novamente, está desmoronando novamente. Então eu preciso resolver o problema de uma vez por todas, e esse é o mal na vida de muitos. Ele restaura agora, amanhã ele está enfrentando tudo novamente, como falamos a semana passada, dá um tombo no Golias, acha que matou Golias, Golias cada vez se levanta mais forte, porque nunca cortou a cabeça dele, nunca cortou a cabeça, só derrubou, só desmaiou. Esse é um problema. Vistam toda a armadura de Deus para que possam, diga comigo mais uma vez, resistir. Diga, eu tenho que resistir. Diga, e permanecer. Inabalável. Outra palavra. Depois de? Será que muitos têm feito tudo? Fica essa pergunta. Será que muitos têm feito tudo? Depois de terem feito tudo? Não, bispo, eu não tenho feito nada, então precisa fazer. Não, bispo, eu sei que eu posso fazer muito mais, então precisa fazer.
Não basta a gente saber o que tem que fazer, a gente tem que fazer. Entende? Amém, pessoal? Porque, olha, eu já falei sobre isso, a gente continua batendo nisso, né? Eu sou uma pessoa que eu aprendi muito, e muitos de vocês, tem pessoas hoje que tomou aversão ao Evangelho, em função de fantasias, em função de emoção, de religiosidade. Sabia disso? Muitas pessoas tomaram aversão ao Evangelho. Por quê? Porque, infelizmente, muitos, por um bom tempo, viveram à base de emoção, à base de fantasias, de religiosidade, e nunca entendeu qual deveria ser a sua posição, a fé madura. Fé madura. Fé que nos leva a agir com inteligência, entender que nós trabalhamos em conjunto com Deus. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Que eu preciso resistir no dia mau, que eu preciso permanecer e eu preciso fazer tudo, não é só esperar Deus, eu preciso fazer tudo. O que é de minha responsabilidade, eu tenho que fazer tudo. E depois de ter feito tudo, eu permaneço firme e inabalável. Entendeu? Amém? Passa, por favor. Diga comigo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Vem para Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, repita comigo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, diga comigo, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, repita essa palavra comigo, livremo-nos. Não é Deus, é você. Tire, livre, se liberte de tudo que nos atrapalha. Eu disse, nós pregamos sobre isso agora recente. Tem gente que diz assim, mas eu não estou pecando. O que eu estou fazendo não é pecado. Mas te atrapalha, porque o pecado vem aqui na frente, e do pecado. Então tem coisas que não é pecado, mas te atrapalha. Tem coisas que não é pecado, mas amarra a tua vida. Tem coisas que não é pecado, mas impede você fazer o que Deus quer que você faça. Tem coisa que não é pecado, mas está te impedindo de viver coisas maiores. Tem coisa que não é pecado, mas está impedindo que você siga na direção, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem coisa que não é pecado, mas te atrapalha. E isso é você que tem que parar e refletir. Espera aí, o que está me atrapalhando? Quais são os embaraços? Porque são tantas coisas, né? E a gente, muitas vezes, encontramos tantas justificativas. Porque eu estou corrido demais, eu estou com uma série de coisas para fazer. Então um tumulto, então uma correria, e aí vai. Nada mais, nada menos do que embaraço. Embaraço que te atrapalha e impede que você corra com perseverança a corrida que lhe é proposta. E automaticamente de atingir os seus objetivos. Amém? E isso quando você, eu vou te dar uma receita hoje, para que você se torne uma pessoa bem-sucedida. Eu já ocupei teu lugar, eu já estive sentado aí. Cada ensinamento que eu recebia, aliás, eu vinha com muita sede,
Porque a gente, quando não sabe o que fazer para vencer, você fica querendo uma receita, né? Você fica em busca de uma receita maravilhosa para que você possa vencer. Então você não sabe, você vem de uma criação errada, de orientações erradas, uma visão errada da vida. E quando eu estava sentado aí, eu comia o que saía do altar, eu prestava atenção nos mínimos detalhes, porque eu queria sair daqui com isto incorporado na minha vida, com decisões do que eu faria, do que eu mudaria, do que eu tiraria, do que eu incorporaria na minha vida, das coisas que eu tinha que mudar já, das disciplinas que eu tinha que incorporar já, das atitudes que eu já saía determinado a colocar em prática já. Porque se você não entrar aqui, você entra para assistir um culto, acha a palavra bacana, poxa, a palavra bacana, a palavra forte, mas não muda nada na tua vida, não acrescenta nada, porque se você não estiver absorvendo aqui agora, e aí no seu lugar, você já está meditando e dizendo, eu estou mudando isso já, eu estou tomando essa atitude, você sai por aquela porta, quando é à tarde, você não lembra nem o que você ouviu aqui. Estou certo ou errado? Você não lembra nem o que você ouviu aqui. Então, quando nós ouvimos uma mensagem, nós já estamos trazendo para a nossa vida, nós já estamos meditando sobre aquilo que nós vamos já tirar, incorporar, eliminar, arrancar, que eu já vou, a partir de hoje, já está decidido, isso vai fazer parte da minha vida, isso não vai fazer parte da minha vida, eu estou tomando essa decisão agora, eu saio daqui com ela. Porque senão você não cresce absolutamente nada. Você se torna o que a Bíblia chama de ouvinte esquecido. Ouve, e não nada mais, nada menos do que um ouvinte esquecido. Não um praticante, um cumpridor da palavra. Amém? Então, peraí, o que eu tenho que me livrar? O que me atrapalha? O que me impede de viver uma fé de excelência e consequentemente uma vida de excelência? O que me impede? Porque nada mais nos faz mal, não há nada que nos faça mais mal do que as nossas próprias frustrações, decepções, a pessoa com ela mesma, consigo mesma. Porque ela gostaria de ser diferente, ela gostaria de fazer algumas coisas, ela gostaria de ser diferente, de vencer alguns sentimentos, algumas indisciplinas na sua vida, e ela não consegue, e ela fica frustrada. Cada vez que ela começa e ela para, pior fica. Amém? Então eu vou fazer isso, eu vou seguir, eu vou incorporar, eu vou tirar, não vou permitir que nada me atrapalhe. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga comigo, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, tinha um propósito. Jesus não estaria passando por tudo, Ele não passaria por tudo que Ele passou do nada, tinha um propósito. Ele sabia que o preço que ele teria que pagar, a renúncia, o sacrifício, seria muito grande, mas pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, ele não se focou na dor, ele não se focou no sacrifício, ele se focou no grande benefício ou a grande recompensa que receberia. Amém? Que nós fazemos parte. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E não seria se tivesse agido diferente. Não teria se tornado se não tivesse essa visão. Pela alegria que lhe fora proposta, recebeu com alegria a proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, não olhou para a vergonha, não olhou pelo que passaria ou o que diria a respeito dele, e assentou-se à direita do trono de Deus. É o nosso exemplo. Eu vou olhar o quê? Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu não estou olhando agora, porque eu não sou imediatista, porque uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, você não constrói do dia para a noite. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Você não constrói do dia para a noite, é uma construção diária. Eu vou passar pelo que eu tenho que passar, vou me focar no meu propósito, no meu projeto, naquilo que Deus tem para mim. O sacrifício que eu tiver que passar, não vou olhar para a vergonha, o que pensam, o que falam, como me atacam, como me criticam. Isso não tem peso para mim, porque eu sei que lá na frente há algo grande reservado para mim. Amém? Se eu me manter firme, se eu permanecer inabalável. Amém? Não se deixem, diga comigo, não se deixem vencer pelo mal. Não se deixem, é responsabilidade de quem? Fala isso não, bispo. Porque eu queria que Deus tirasse isso de mim. Ele vai tirar, mas Deus está vendo o que está dentro de você. Vamos repetir a palavra de Josué? Diga comigo: esforça-te e tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, seja forte e animado. Seja forte e animado. Você vai tomar posse da terra, mas seja forte e animado. Não se deixem vencer pelo mal. Diga comigo: mas vençam o mal com o bem. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Isso é para os vencedores. Entendeu? Até porque no reino de Deus não entra fraco. Está achando que no reino de Deus entra fraco? Não entra. Não entra. Sabia disso? Inclusive nós somos vistos por muitos como fracos. Equívoco total. Total. Homem de Deus e mulher de Deus são gente extremamente fortes. Verdade. Homem de Deus, mulher de Deus são pessoas extremamente fortes. E geralmente não. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele é muito mais forte por dentro do que por fora. Ele vence internamente e vence externamente. Esse é o diferencial. O homem de Deus, ele não é vencido pela sua carne. O homem de Deus não é vencido pela sua natureza humana. Ele anda em espírito, ele vive em espírito, ele vence a carne, como nós falamos ainda ontem sobre isso. O homem cheio do Espírito Santo, eu estava dizendo que antes de Jesus ser levado ao deserto para ser tentado, o grande ponto de Jesus, como é que Jesus venceu, por que ele venceu o diabo na tentação do deserto, é porque ele estava cheio do Espírito. Uma coisa é você passar pelo deserto sozinho, outra coisa é você passar cheio do Espírito. No deserto sozinho é tragédia, mas no deserto cheio do Espírito é vitória certa. Amém? Por que Davi foi no meio de tantos? Porque Davi no meio de tantos, inclusive dos seus irmãos mais velhos, porque foi ele que enfrentou Golias, foi ele que alcançou a recompensa do rei, porque ele recebeu riquezas, a filha do rei e tantas coisas, benefícios que alcançaria através daquela guerra. Por que não foi seu irmão mais velho? Por que não foi o do meio? Por que não foi os 3 mais velhos?
Por que não foi nenhum dos soldados do exército de Israel? Porque também só Davi foi revestido pelo Espírito Santo. Você vê que um homem revestido pelo Espírito Santo, uma mulher revestida pelo Espírito Santo, que é uma coisa que muitos têm que se dedicar a buscar, ele faz toda a diferença. Ele é um vitorioso. Amém? Então, voltando a dizer, ser homem de Deus, mulher de Deus, não é coisa para fraco, é coisa para gente muito forte. E no reino, o reino de Deus, diga comigo, é conquistado à força. A Bíblia diz: e os que colocam força se apoderam dele. Os que colocam força se apoderam dele. Não tem lugar para fraqueza. Por isso que nós temos que nos tornar homens e mulheres fortes. E nós nos fortalecemos em Deus, nós nos fortalecemos através da palavra, através do Espírito, nós vamos nos moldando, palavras como essa vai nos moldando, vai eliminando as fraquezas de nós, até porque nós sabemos, eu iniciei essa palavra falando sobre isso, né? É que lá fora não tem ilusão, lá fora não tem fantasia, lá fora a guerra é real. É ou não é? A batalha é real, não tem ilusão, não tem fantasia, não tem, é real. Passa, por favor. Por isso digo, repita comigo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Muda essa tradução, por favor. Mas eu digo, andem e vivam, diga comigo, habitualmente no Espírito Santo. Sejam sensíveis, controlados e guiados pelo Espírito. Então vocês certamente não vão satisfazer as súplicas e os desejos da carne, da natureza humana sem Deus. Vou repetir. Andem e vivam, diga comigo, habitualmente. Não é de vez em quando. No Espírito Santo. Diga comigo, sejam sensíveis. O que seria uma pessoa sensível ao Espírito? Hã? O que seria uma pessoa sensível ao Espírito? Ela sabe o que agrada, o que desagrada o Espírito. Quando ela comete um erro, ela não, Espírito, me perdoa. Me perdoa. Eu não faço isso nem por mim mesmo, mas faço pelo Senhor. Eu não vou fazer isso. Minha vontade, meu desejo humano, o Senhor sabe qual é. Mas eu não quero entristecer o Senhor. Eu vou fazer o que é certo. Eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que é certo. E não vou esperar ter vontade para fazer o certo. Eu vou fazer o que é certo sem ter vontade. Entendeu ou não? Sensível ao Espírito, sensível às coisas que agradam e desagradam a Deus, sensível às coisas que o Espírito aprova. Entendeu? Amém? Sejam sensíveis, controlados e guiados pelo Espírito Santo. Entendeu? Controlado e guiado. Eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer. E não vou esperar ter vontade para fazer o que o Senhor me manda fazer, eu vou fazer sem ter vontade. Diga comigo, finalmente, Filipenses 4:8, só para concluir essa parte. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, diga comigo, pensem nessas coisas. Ocupa sua mente com isso.
Ocupa a sua mente com o que é verdadeiro, com o que é nobre, com o que é correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, ou houver algo de excelente, digno de louvor, pense nisso. Porque geralmente as pessoas têm a tendência de ocupar as suas mentes com pensamentos negativos, pensamentos ruins, só pensa em problemas, só pensa no que fizeram com ela, só pensa na injustiça que cometeram, nos erros que cometeram com ela, ou pensa somente naquilo que está vivendo, naquilo que está passando, naquilo que tem medo de passar, e etc. E vai ocupando a sua mente com uma série de coisas que não vai trazer resultado bom algum. Pensa no que é bom, ocupe a sua mente com bons pensamentos. Por isso que a Bíblia nos ensina a meditar na palavra de dia e de noite, a meditar, para ocupar a nossa mente com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus. Nós ocupamos a nossa mente com a direção de Deus, os ensinamentos, as orientações de Deus. Então, quando você ocupa a sua mente, você vai pensar no que é bom. Por exemplo, o exemplo de Jesus, se Jesus fosse ocupar a mente dele, pensando em tudo que ele teria que passar, tudo que ele suportaria, com as injustiças que ele passaria, ele não ia se focar no projeto, naquilo que lhe fora proposto, ele não ia se focar na direção certa, e é o que você precisa se focar no que está lá na frente, focar no resultado lá na frente, não ficar ocupando a sua mente com coisinhas pequenas. Pessoas que querem uma vida melhor, pessoas que têm um bom projeto de vida, não fica preso a micuinha, picuinha, coisinha, tititi, conversinha e etc. Entendeu ou não? Sim ou não? Aliás, não tem nem tempo para isso. Tem nem tempo para isso. Pessoas que têm projetos grandes se recusam a se ocupar com conversinha. Sabia disso ou não? Eu vou falar por mim. Dependendo da conversa, eu falo, não conversa isso comigo não. Isso aí você quer discutir com outro, conversa com outro depois. Eu tenho projetos maiores para me ocupar. Vamos focar lá na frente, nós temos coisas maiores. Gente que quer algo mais da vida não fica ocupando a sua mente com coisas medíocres. Jesus continuou, Lucas 15, 1. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Essa, na verdade, é a história de muitas pessoas. Essa é a história de muitas pessoas. Nós estamos falando de restauração. Esse rapaz destruiu a vida dele, arruinou com a vida dele, por causa de uma má escolha, uma escolha errada. Esse exemplo está aqui. Eu já vivi isso, muitos de vocês já viveram isso.
já tiveram essa experiência, outros estão tendo essa experiência. É a experiência da pessoa que ele está na casa do pai, ele está cuidado pelo pai, abençoado pelo pai. De repente ele chega e pede: dai-me, como ele chegou ali, dai-me minha parte na herança. Não, porque eu quero, porque o Senhor vai me dar, e eu quero a parte da minha herança, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero. O pai deu a ele, deu a parte da herança, propriedades a ele. Quando ele recebeu toda aquela bênção, toda aquela prosperidade, ele pegou tudo e saiu da casa do pai. Volta o versículo anterior. Ele saiu da casa do pai, saiu da presença do pai e foi viver a sua vida, foi viver a sua vida de forma irresponsável. Foi curtir a sua vida com aquilo que recebeu do pai de forma carnal, desperdiçou com escolhas erradas, atitudes erradas, com pecado. Quando nós recebemos algo de Deus, nós precisamos estar atentos. Isso só permanece enquanto estivermos firmes na casa do Pai. Essa é a história de muitas pessoas. Você quer estabelecer a sua vida, permanecer abençoado, honrado, prosperado, tudo que Deus, Ele dá a você, é para que você o sirva cada vez melhor, mais e melhor. Não é para que você receba e você se afasta, e agora eu não quero mais esse compromisso, eu não quero mais essa disciplina, eu vou viver a minha vida do meu jeito, vou conduzir do jeito que eu quero, é meu. Não é. E nós só estamos protegidos realmente quando nós estamos em Deus, guardados, seguros, somente quando estamos em Deus. E nós precisamos tomar cuidado com aquele momento de falta de lucidez, com aquele momento. Por que eu digo falta de lucidez? Porque, olha o que diz aqui, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, e ninguém pôde ajudá-lo, ninguém pôde socorrê-lo, porque em toda a região veio o problema, veio a crise. E aí, por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Diga comigo, ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Tem uma outra tradução que tem tradução que fala que ele comeu da comida dos porcos, porque não tinham o que comer. Olha que decadência, olha a situação que desceu essa pessoa. Mas, diga comigo, ninguém lhe dava nada, ninguém podia fazer nada por ele. Aí, lê aquela frase ali, a primeira: caindo em si. Todo mundo precisa ter cuidado com esse momento.
aquela decisão foi fora de si. Só caiu a ficha quando realmente estava nesse fundo de poço. Aqui ele caiu em si que a escolha que ele fez foi errada. Aqui ele caiu em si que a decisão que ele tomou destruiu a vida dele. Aqui ele caiu em si o quanto ele era abençoado, feliz, cuidado, próspero, honrado na casa do pai. Aqui ele caiu em si que longe da casa do pai ele não podia nada. Não havia nada de bom. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Mas quando estava lá não estava bom. Não é verdade? Quando estava lá não estava bom. Ai, não quero mais ficar aqui na casa do pai, quero minha liberdade. Não é? É ou não é? Ai, não, não quero compromisso, não quero ir, não. Quero minha liberdade, quero ser livre, quero fazer o que quero. Que liberdade? Cuidado com a liberdade escraviza. Tem coisas que a gente acha que é liberdade que vai te levar para uma escravidão absurda. Eu não quero esse compromisso, não quero essa disciplina, não quero. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Estou passando necessidade. Puxa, eu tinha tanto lá, os empregados do meu pai têm fartura lá, os servos mais simples do meu pai têm fartura, tem paz, eu não tenho paz, ninguém pode fazer nada por mim, aliás, não é que não pode, né? Muitos não fazem mesmo. Passa, por favor. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, diga comigo, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho, diga comigo, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você vê que coisa importante, né? E é isso que nós precisamos estar atentos. Na sua imaturidade, na fase da imaturidade, imaturidade como filho, imaturidade espiritual, era o dai-me a minha bênção, dai-me a minha prosperidade, dai-me a parte da herança, dai-me, enfim, recebeu, fez as suas escolhas, conduziu a sua vida de forma irresponsável, distante da casa do pai. Tudo que recebeu e foi curtir longe da casa, da presença do pai, da casa do pai. Quando perdeu tudo, desceu ao fundo do poço, caiu em si e usou uma outra expressão no final:
faça-me como um dos teus servos. Faça-me como um dos teus servos. Já não era mais o dai-me, já era o faça-me. A Bíblia diz que quem quer ser grande, torne-se pequeno. Quem quer ser senhor, torne-se servo. Quem quer se tornar grande, então que torne-se servo. Primeiro ponto que nós precisamos aprender é servir. Servir, sermos bons servos. Servir a Deus, servir ao próximo. Servir a Deus e servir ao próximo. Servir a Deus e servir ao próximo. Sermos bons servos do Senhor. E servir ao próximo, como Jesus deu esse grande exemplo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Amém? Isso é um ponto importante, porque enquanto nós estamos aqui, só me dá. Opa, cuidado, porque pode ser que as intenções não sejam as melhores. Nós precisamos estar, por isso muitas pessoas recebem e perdem. Tudo que recebe não permanece. Tudo que recebe vem e vai, porque nunca se colocaram na posição realmente de servos. Tudo que Deus nos dá, nós precisamos aprender a ser gratos a Deus pelo que temos recebido de Deus. Tem coisas simples na vida. Hoje eu estava vindo para cá, tirei uma lição simples, mas maravilhosa. Você está aqui hoje, não está? Que maravilha, que prazer, que coisa gostosa. Você levantou para vir à casa do Senhor, buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Quando eu estava vindo para a igreja, 7h30 da manhã, eu vi um ônibus descer lotado de funcionários indo trabalhar no Super Mufado. Desceu aquele ônibus lotado, e aquelas pessoas iam entrar no trabalho, certamente 8 horas está aberto, e vão passar o dia todo trabalhando. Que privilégio, você levantou cedo para vir à igreja. Certamente eles levantaram 6 horas da manhã, pegaram um ônibus, entraram num ônibus 7 horas, ou antes das 7, para descer às 7h30 e 20 para 7, 20 para as 8, estar entrando no trabalho. Não é um privilégio você estar aqui? Não é uma bênção? Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus em tudo, nos mínimos detalhes. Não grave isso. Eu, por exemplo, eu atendo muitas pessoas e eu consigo medir isso com muita facilidade. Você vê que há uma insatisfação muito grande, as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm, sempre estão reclamando daquilo que têm, e estão reclamando de coisas que outros, é o sonho de outros. É o sonho de outras pessoas. Tem gente reclamando da família e gente sonhando em ter a sua família. Tem gente reclamando dos filhos, que os filhos dão trabalho, e eu atendo mulheres que o maior sonho da sua vida é poder ter um filho. Nós precisamos estar atentos. Estar atentos, porque esse aqui não estava abençoado na casa do pai? Não estava cuidado? A maldita insatisfação e querer viver a sua vida, aquele momento fora de si, lhe trouxe grande sofrimento, lhe trouxe grande dor e grande sofrimento. Nós não é simplesmente, nós temos muito, nós vamos muito além, todos nós vamos muito além, mas nós precisamos já analisar e refletir aonde já chegamos, aonde já estamos. É verdade ou não é? Sim ou não? E fale com lucidez isso. Aonde você já chegou? Aonde você já está? Agora, se você quer ir além, muito além, e Deus tem esse além para você, mas com o pé no chão, de forma espiritual, com lucidez.
Eu sei que Deus tem mais, mas eu quero ser grato a Deus por tudo que Deus tem me feito, e eu quero ser um bom servo. Faz-me como um dos teus servos. E foi recebido com festa. Festa. Você vê que coisa linda, né? Essa história é uma parábola. Essa história está o Senhor Jesus contando aquilo. Esses filhos somos nós, e esse pai é o Senhor, é Deus. Nós podemos ser esses filhos, como um dos filhos, principalmente esse que é chamado de o filho pródigo. Momentos fora de si, faz escolhas erradas. Aqui podemos fazer uma observação, como continuamente nós temos falado, muitas pessoas estão chamando de destino uma escolha. Aqui foi o destino ou foi a escolha dele? Escolha, uma péssima escolha. No momento fora de si, no momento de falta de lucidez. E só caiu a ficha, só caiu em si quando estava desesperado. Quando havia perdido tudo, estava passando necessidade, praticamente passando fome. Aí ele caiu em si. Enquanto isso, diga comigo, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, pode deixar que eu leio, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, diga comigo, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Primeiro, mentira, porque ele recebeu a parte dele, o pai dividiu entre os dois. Então ele não recebeu um cabrito, não, ele recebeu muito mais. Amém? Mas olha que coisa linda. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matam um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Diga comigo, tudo o que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho, você também, é uma palavra maravilhosa, né? Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, por que você não desfruta? Nunca te neguei nada, não. Por que você não desfruta? Tudo que eu tenho é teu, está aí à tua disposição. Esse filho também está completamente errado, porque esse filho representa aquele que não sai, mas está na presença do pai, mas é egoísta. Ele não se alegra, na vitória do outro, ele não se alegra com as boas coisas, ele não se alegra com o retorno, ele não se alegra com coisas que ele deveria se alegrar, assim como o pai estava feliz e dando uma festa por receber aquele que estava morto e agora foi recebido novamente. Ele ficou irado. Como pode? Eu nunca saí da tua presença, agora chega o outro aqui, o senhor recebe com festa e faz tanta coisa, mata um novilho. Egoísta. Coração não era limpo, não era um coração misericordioso nem amoroso. Concorda comigo? Sim ou não? Um saiu e tomou atitudes erradas, mas o outro estava ali, além de não saber desfrutar, não tomar posse,
não faz, não tem essa visão, agora revela o que estava dentro de si com ira, porque o pai recebe com grande alegria, com grande amor, aquele filho que saiu, aquele filho que tomou uma decisão errada na vida. E isso é lindo, porque é assim que Deus nos trata. Você vê que coisa linda, mesmo nós fazendo tantas escolhas erradas, o Senhor nos recebe assim, com festa, com amor, de braços abertos. Por isso que a pessoa, ele sempre, você vê o amor de Deus como é algo glorioso, a pessoa sempre deve ter essa visão. Eu errei, eu pequei, fiz escolhas erradas na vida, uma atrás da outra fiz, mas o Senhor está pronto, sempre pronto para me receber de braços abertos, me recebe com amor. O pai não chegou e disse assim: tomou, seu irresponsável, descabiciado, você está colhendo o que você merece. Foi isso que o pai fez? Mas é o que o irmão queria fazer. Não foi isso que o pai fez, foi o que o irmão queria fazer. Você está colhendo o que você plantou, é isso mesmo, agora sofra o dano, sofra a consequência, você merece. Não, nós precisamos ter cuidado o exemplo é do pai e não do irmão, porque o irmão estava jogando na cara, esse irresponsável, gastou com prostituta, fez um monte de besteira na vida, e quer dizer, por que ele não morreu lá? Não é? Ele ficou irado porque recebeu com festa, com alegria e tal, então, mas para ele é mais ou menos dane-se, via então que morresse para lá. Cuidado com o coração, cuidado com o que está dentro. Deus sonda os corações, Deus sonda. E aqui mostra como Deus age conosco, como Deus nos recebe, como o Senhor está sempre pronto para nos receber. Colocou roupas limpas, colocou um anel novo no dedo dele, simbolizando uma nova aliança, um novo recomeço, sapatos, tudo novo. É assim que o Senhor faz conosco. E erramos, cometemos erros, mas o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Amém? Não seja o primeiro filho e não seja o segundo filho. Isso pode acontecer assim: mas esse aí não estava afastado da igreja? Mas já chegou, está dando testemunho? Eu não saí, estou aqui com a minha vida enroscada ainda. Pode acontecer assim. Como tem gente que fica irado quando ouve um testemunho, sabia? Você sabia disso ou não? Eu já atendi várias pessoas assim. Ela fica incomodada, irada quando ouve um testemunho. Opa, cuidado, porque eu não fiz a besteira que o outro fez, mas estou aí com meu coração contaminado também. Meu coração não agrada a Deus. Entendeu? Eu não tenho a fé para tomar posse, está tudo à minha disposição, não tenho a fé para tomar posse, não tenho a fé, tudo que é meu é teu, meu filho. Desfruta aí. Eu nunca te neguei nada. Por que você não... Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Passa, por favor. Mas nós tínhamos que celebrar. Diga comigo, nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ele estava lá fora com miquinha e lá dentro uma grande festa. Ele estava lá fora com miquinha e lá dentro uma grande festa. E só uma observação: o pai não parou a festa por causa dele, a festa continuou, ele que ficou de fora.
Viu? Podia estar lá dentro desfrutando também. Ele que ficou de fora. Coloque dentro de você uma coisa importante: nós só estamos seguros na presença de Deus. Coloque dentro de você cuidado para que não tenha um momento de ira, um momento de insatisfação, um momento fora de si, você faça escolhas erradas. O que você recebe de Deus, tudo que você recebe de Deus, toda a bênção, as bênçãos que o Deus tem derramado sobre a tua vida, é para que você o sirva cada vez mais e melhor, para que você se torne um servo de excelência. E as bênçãos que Deus deu a você só permanece enquanto você está na presença do Pai. Saiu da presença do Pai, da casa do Pai, você vê que toda aquela região, e ele estava lá, pereceu junto. Isso não é praga, isso não é maldição. Ele estava fora da casa, toda aquela região, o local que ele escolheu viver, com as pessoas que ele escolheu viver, todos entraram num momento difícil, e ele estava lá junto. E cadê a proteção do Pai? Cadê o cuidado do Pai? Isso tem que estar estabelecido dentro de você. E quanto mais Deus der a você, diga comigo: a quem muito é dado, muito também será cobrado. A quem muito é dado, muito será exigido. Deus nos abençoa, Deus nos dá, mas também será cobrado. Deus quer mais de você. Fez escolhas erradas? O Pai está de braços abertos para recebê-lo. Está como o filho pródigo? O Pai está de braços abertos para recebê-lo. E com festa. Com festa. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Essa mensagem é nos trazendo maturidade espiritual. Essa mensagem é nos preparando. Não basta conquistar, tem que estabelecer. Não basta conquistar, tem que estabelecer. E nós estabelecemos. Talvez se aquele filho, o filho mais novo, desde o início, tivesse o pensamento de servo, ele teria só aumentado as bênçãos que recebeu, só multiplicado. Primeiro nós vemos ele com daime, depois nós vemos ele: faça-me como um de seus servos. Que o espírito de servo domine a sua vida. Diz o Senhor em Mateus 23:11. Diga comigo: o maior entre vocês deverá ser servo. Olha lá. Seja servo. Não só servo do Senhor, um bom servo na obra, um bom servo ao próximo. Seja um excelente servo. Porque outra tradução: quem quiser ser grande, quanto mais você serve aos outros, maior você é. Para ser o maior, seja um servo. Olha ali, lê ali comigo, por favor. Diga comigo: quanto mais você serve aos outros, maior você é. Para ser o maior,
seja um servo. Olha lá. Receita. A receita para quem quer ser o maior. Que seja servo. E quanto mais você serve aos outros, maior você é. Para ser o maior, seja um servo. Esse é o espírito que deve estar em nós. O espírito de servo. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que coloque em você o espírito de servo.